Cadê? Até a metade do século XX, o centro-norte do Brasil era quase inabitado. A quantidade de cidades e vilas era muito pequena. Não haviam rodovias. Apenas algumas estradas vicinais, estradas tropeiras, trieiros e 2 grandes rios, o Tocantins e o Araguaia, navegáveis apenas para pequenas embarcações. O povoamento dessa região do Brasil só começou a se concretizar a partir do momento em que o presidente Getúlio Vargas colocou em curso a Marcha para o Oeste, programa criado pelo seu governo para deflagrar de forma definitiva o povoamento da região centro-norte do Brasil. A Marcha para o Oeste tinha também como metas a abertura de novas fronteiras agrícolas, a integração de novas regiões ao circuito produtivo do país e a criação de mão de obra barata para abastecer a industrialização da região sudeste, principalmente dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No estado de Goiás, Getúlio Vargas criou a CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, uma ponta de lança da Marcha para o Oeste. Sob o comando do engenheiro Bernardo Saião, a CANG prosperou e, consequentemente, atraiu trabalhadores sem terra de vários estados brasileiros. Muitos foram bem-sucedidos, mas outros chegaram tarde e não conseguiram colocação na famosa Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Zé Porfírio foi um desses camponeses atraídos pela propaganda da colônia. Mas quando lá chegou, em 1950, ela já estava saturada e quase desmantelada. Apesar da decepção com a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, Zé Porfírio se entusiasma ao ficar sabendo que ao norte da colônia existem terras férteis e devolutas, em uma região conhecida como Formoso das Trombas. Determinado, deixa Pedro Afonso, a cidade onde nasceu, e se muda para um novo lugar, levando consigo 20 famílias além da sua. Durante 75 dias, percorrem mais de 600 quilômetros, ora a pé, ora a cavalo. No caminho, uma criança nasce. Para os retirantes de Zé Porfírio, o nascimento deste novo ser humano é recebido como um bom sinal. O primeiro ano no novo lugar é muito difícil. Mas a partir do segundo, é só prosperidade, fartura e alegria. Zé Porfírio providencia uma coleta de dinheiro entre os vizinhos e vai até Goiânia, capital do estado de Goiás, em busca de mais informações sobre as terras. Em Goiânia, Zé Porfírio recebe a confirmação dos órgãos oficiais de que realmente aquelas terras são devolutas. Portanto, seriam futuros donos delas aqueles que estivessem vivendo nelas, cuidando delas. A notícia tranquiliza os poceiros. Mas a notícia de que por aquelas terras passaria futuramente uma rodovia federal
Atrai a atenção de um grupo de comerciantes e fazendeiros de Porangatu e de Uruaçu, duas cidades goianas vizinhas de Formoso das Trombas. A rodovia já estava sendo construída a partir da colônia agrícola e passaria perto de Formoso das Trombas em poucos anos. O responsável pela rodovia era o engenheiro Bernardo Saião, administrador da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG. Saião construía a estrada sem autorização oficial, com recursos da própria colônia agrícola. Esta estrada se chamaria Transbrasiliana e fora prevista no plano de metas do primeiro governo de Getúlio Vargas. Pronta alguns anos mais tarde, no governo de Juscelino Kubitschek, passa a se chamar Belém-Brasília, a rodovia da integração norte-sul do Brasil. Com a passagem da estrada pela região, as terras de Formoso das Trombas experimentam uma valorização sem precedentes. E em pouco tempo são griladas pelo grupo de comerciantes e fazendeiros que se uniu em torno do juiz de direito da comarca de Uruaçu, a qual pertencia Formoso das Trombas. O processo de grilagem posto em prática em Formoso das Trombas chama a atenção pela ousadia e desenvoltura dos grileiros e do judiciário local. O mapa da mina para os grileiros é a descoberta no Arquivo Público do Estado de Goiás de um requerimento de concessão de sesmaria em nome de Caetano Cardoso de Moraes, datado de 1775. No requerimento, Caetano pedia à Sua Majestade que lhe concedesse, por sesmaria, 3 léguas de terras para montar uma fazenda de criação de gado. A concessão foi dada ao senhor Caetano, mas alguns anos depois, a mesma concessão foi anulada, pois o senhor Caetano não chegou a ocupar as terras solicitadas. De posse do requerimento de concessão de terras por sesmaria ao senhor Caetano, que não tinha nenhuma validade legal, os grileiros procuram nos cartórios de registro civil da região alguém cujo sobrenome coincida com o sobrenome do senhor Caetano, para que seja forjada uma cadeia sucessória. Em Pirenópolis, cidade histórica goiana, encontram um morador que se encaixa direitinho na trama. Convencido pelos grileiros de que é herdeiro legítimo do senhor Caetano Cardoso de Moraes, o homem vende a preço de banana todos os seus supostos direitos. E eles forjaram em Uruaçu essa escritura e veio com elas para nos tomar a terra. Todos os órgãos oficiais, estaduais e federais, atestam que as terras ocupadas pelos poceiros de Formoso das Trombas são devolutas. Pertencem ao estado de Goiás e que serão futuros donos delas quem estiver vivendo nelas. Mas, contrariando as decisões das instâncias superiores, o juiz de direito leva adiante o processo de grilagem contra os poceiros, passando por cima de tudo e de todos, inclusive da presidência da República. O oficial de justiça comunica aos poceiros que as terras que ocupam têm outros donos. E ainda tem apenas 10 dias para desocupá-las. Enquanto os dois lados tentam provar na justiça que estão com a razão, os grileiros pressionam os poceiros para que assinem um contrato de arrendamento das terras. Quando estamos fritos. Na condição de arrendatários, os poceiros ficam obrigados a entregar aos grileiros a metade da sua colheita. Os poceiros que se recusam a assinar o contrato de arrendamento passam a sofrer perseguições, como queima de ranchos e de roças, violência física e psicológica e confisco total da colheita. Como aconteceu com o Zé Cabilim, eles chegaram na lavoura dele e tinha uma distância, o caminhão não chegava na banca de arroz, e botou ele para carregar o arroz nas costas, atravessando um corguinho, carregou toda a produção, ensacou e carregou e botou no caminhão. Quando acabou, o velho já cansado, esgotado, eles olharam para a cara dele e disse: "Ah, você tá achando ruim, né?" E pegou e arrancou o bigode e a barba deles de alicate.
Você na vida aí, moço? Testando um pouco. O que nós vamos fazer? Início maracutá. Não vai fazer nada. Eles são donos das terras. Nós temos que ir embora. Zé Porfírio inicia um movimento de conscientização dos poceiros para o não pagamento do arrendo, pois pagando o arrendo, o poceiro está admitindo que vive em terra alheia. O Porfírio foi lá no Rio de Janeiro, falou com o Getúlio Vargas, ele falou que as terras eram do Estado, era devoluta e que nós tínhamos o direito nela, que pudéssemos voltar para a terra. Alguns meses depois, ao voltar de uma viagem, Zé Porfírio encontra sua casa completamente queimada. Sua esposa e seus filhos são encontrados em estado de choque, chorando bastante. A esposa, ainda de resguardo, após o nascimento do garoto Jeová, adoece e morre alguns dias depois. No velório da esposa, Zé Porfírio manda um recado ao governador de Goiás. Governador, de hoje em diante, ninguém mais abusa de mim. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 1 mês e 8 dias de nascido. Eu fiquei sabendo da história quando eu tinha 10 anos de idade, que eu já sentia falta da mãe. Aí é que eu comecei a me ligar o que tinha acontecido. Aí o povo contando a história, eu vim já a prestar mais atenção e aí que eu vim saber o que tinha acontecido realmente. Como última tentativa de resolver o conflito de forma pacífica, Zé Porfírio bate à porta da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás. O procurador-geral, Dr. Everardo de Souza, conhecedor do caso e das arbitrariedades praticadas pelos grileiros, com a conivência do juiz de direito da comarca, pergunta a Zé Porfírio se em Trombas não há grotas. Queria dizer, defendam-se. Grota é refúgio na pedra onde se planta uma carabina e onde se arma uma emboscada. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, toma conhecimento da revolta camponesa em Formoso das Trombas e manda para lá um militante, Geraldo Tibúrcio, para avaliar o quadro de tensão na região. Não tendo mais a quem apelar, Zé Porfírio reúne os poceiros e explica que é preciso escolher um caminho entre dois: entregar as terras de mão beijada ou defendê-las à mão armada. Os poceiros respondem que vão resistir. Geraldo Tibúrcio volta para Goiânia e conta que o clima na região é explosivo. Algumas semanas depois, o PCB manda para Formoso das Trombas 4 militantes que também são trabalhadores rurais sem terra: Geraldo Marques, João Soares, José Ribeiro e Dirce Machado. A orientação do PCB é determinante na organização e resistência dos poceiros de Formoso das Trombas. Quando o partido veio para cá, já existia o conflito. Só tinha que não tinha organização, não tinha orientação e os líderes eram logo massacrados. Eu acho que a luta de Trombas foi uma experiência muito grande e uma riqueza de ensinamentos. Porque aqui nós não trouxemos nada importado. Foi produzido aqui mesmo, a experiência daqui, a tática daqui. Foi aqui que nós construímos a nossa tática. Os poceiros fundam uma associação, a Associação dos Lavradores de Trombas e Formoso. A entidade nasce forte e bastante representativa. Zé Porfírio é eleito presidente. Para se contraporem à força emergente da Associação dos Poceiros, os grileiros passam a praticar o terror. Um dos grileiros, Soares, por morar no Formoso, adquire status de autoridade policial e política. Em um terreno baldio, manda construir um caixote para prender poceiros ou amigos dos poceiros. De uma extensa lista de malvadezas e total desrespeito com os direitos humanos, destaca-se a prática de obrigar pessoas a comerem sapo vivo e fezes. Essas arbitrariedades têm um objetivo claro:
vencer os poceiros pelo terror e pelo cansaço. Tinha um caixote que fedia carniça de tanto sangue que ele punha os poceiros que vinha aí, que ele achava que devia fazer. Ele saía fazendo ronda aí, pegava qualquer um, botava lá dentro, batia, torturava. O caixote era todo ensanguentado. Um senhor que morava na saída do Formoso, com a mulher dele, Dona Olímpia, tinha um punhado de criança. Eles chegaram na casa dela, botaram fogo no rancho. Nessa hora, o marido dela foi chegando e eles botaram ele com o braço assim, o zelope, ó, eles atiraram nele assim, nele, ó, com os dois braços. A bala entrou de um lado e saiu do outro, ele ficou com os braços definhados. Nas épocas de colheita, Soares manda os jagunços cobrarem um arrendo nas posses. A cobrança não poupa ninguém, nem mesmo os idosos. Ao tentarem confiscar toda a colheita de Nego Carreiro, os grileiros encontram resistência. O poceiro havia se recusado a assinar o contrato de arrendamento e, por isto, estava marcado para morrer. Morreria pelas mãos do sargento Nelson, comandante do destacamento policial do Formoso, que receberia 50 contos de réis pelo serviço. Mas no confronto com Nego Carreiro é o sargento quem morre. Seu corpo fica exposto ao tempo durante vários dias, até que uma comitiva é formada para buscá-lo. A partir deste episódio, a guerra está declarada. O sargento Nelson foi tirar o revólver, o Nego Carreiro estava com a camisona de algodão, assim, ele arrancou a garruchinha e deu um tiro bem no meio da testa do sargento Nelson. O sargento Nelson morreu com a mão no cabo do revólver. E aí, deu mais um tiro, acertou no outro lá e ele saiu correndo e sumiu no mundo. Os grileiros contratam mais jagunços e organizam uma operação militar para prender os líderes dos poceiros e acabar com a revolta. Soldados da Polícia Militar do Estado de Goiás são usados na operação. Os poceiros se preparam para dias de luta. Vários piquetes são montados na beira da estrada que dá acesso ao povoado das Trombas. A partir deste momento, as armas de caçadores passam a ter uma nova função: a batalha armada. Eu pedi a Jesus Cristo mais um pedacinho de chão para me fazer meu filho e plantar a plantação, para sustentar minha família, para criar minhas criação, gado. A estratégia militar dos poceiros na Batalha do Tataíra acaba falhando. O nervosismo toma conta dos seus melhores atiradores e todos erram os alvos.
Em vez de recuar, a expedição militar avança em direção ao povoado das Trombas, com os poucos soldados e jagunços que não se dispersaram na hora do tiroteio. O comandante da operação, percebendo a tática militar dos poceiros, prevê dificuldades para retornar ao quartel no Formoso, sem novos feridos e sem baixas. Para não correr riscos, usa as famílias dos poceiros como escudo humano. Quando eles voltaram, eles encheram o caminhão de mulheres e botaram para gritar: meu pai, eu tô aqui, não atira aqui não. E gritando, chorando, pedindo socorro. Aí eles passaram de volta. Teve soldado que levou 2, 3 dias para chegar de a pé e nu em Formoso, sem nada. Perdeu tudo aí na estrada. Enquanto isso, no quartel da Polícia Militar em Goiânia, ninguém quer ir para Formoso das Trombas. O quartel é invadido por uma epidemia de atestados médicos. Nenhum soldado quer participar de uma guerra de verdade. A fama dos camponeses é de que são valentes, bons atiradores e estão muito bem armados. Os poceiros conseguem se manter mobilizados para a luta 24 horas por dia. E os grileiros, contando com o apoio de líderes políticos da região, conseguem pôr em curso mais uma operação militar para acabar com os poceiros revoltosos de Formoso das Trombas. Na operação, os soldados terão ordens para prender os que se entregarem e para matar os que resistirem. Capturar Zé Porfírio, vivo ou morto, é a principal missão da operação. E assim, os dois lados se preparam para uma decisiva batalha. Toma logo essa. Mostra que tu é homem até o fim. Volta, mulher, vai guardar essa espingarda. Na revolta camponesa de Formoso das Trombas, as mulheres revelam-se decisivas. Nos momentos de maior tensão, quando um marido ou outro desiste de lutar, as esposas os deixam em casa cuidando dos filhos e vão para o piquete no seu lugar. As mulheres tiveram participação decisiva, decisiva mesmo. Não todas, nem todas elas pegavam a arma, nem todas elas iam para o piquete. Prestes a acontecer uma batalha sangrenta entre poceiros e polícia militar, um estudante universitário de Goiânia tranca a matrícula.
pede licença no emprego e parte para Trombas, levando consigo um mimeógrafo para ajudar na mobilização dos poceiros. Enquanto isto em Goiânia, o movimento estudantil mobiliza a imprensa regional e também a imprensa nacional, chamando a atenção para a gravidade do conflito em Formoso das Trombas. Durante 6 meses, o conflito se arrasta com muita tensão. Aquartelado em Porangatu, um batalhão da Polícia Militar espera uma ordem superior para atacar e reduzir a pó a revolta e os revoltosos que resistirem à voz de prisão. O governador de Goiás, Juca Ludovico, vive um dilema: atacar ou não atacar os milhares de poceiros revoltosos de Formoso das Trombas? Felizmente, um conjunto de fatores acaba por obrigar o governador Juca Ludovico a pôr um ponto final no confronto eminente, evitando um derramamento de sangue. Primeiro, o decisivo apoio de estudantes secundaristas e universitários de Goiânia, que fazem passeatas e atos públicos em apoio aos revoltosos de Formoso das Trombas. Segundo, a pressão da opinião pública goiana e nacional, através dos jornais, Jornal de Notícias, O Estado de Goiás e a revista O Cruzeiro. A brilhante reportagem feita pelo jornalista Luciano Carneiro, em fevereiro de 1957, para a famosa revista brasileira, emociona o país. O 10º filho de Zé Porfírio, Joaquim, tem apenas 4 dias de nascido quando a reportagem é feita. Na mesma reportagem, a revista O Cruzeiro publica uma carta de Zé Porfírio ao governador de Goiás, Juca Ludovico. Uma carta cheia de erros de português, mas repleta de sabedoria e determinação. A total definição do governador Juca Ludovico, pondo um final ao conflito, só vem mesmo quando o governo federal desencadeia uma pressão sobre o governo de Goiás para que se encontre urgentemente uma solução pacífica para o conflito, sem derramamento de sangue. O governo JK sofria naquele momento oposição daqueles que não concordavam com a mudança da capital federal para o Planalto Goiano. E o derramamento de sangue em Formoso das Trombas, distante 300 quilômetros do local onde se construía Brasília, seria um forte argumento para os opositores da mudança. Goiás era visto no sul e sudeste do país como um lugar onde ainda imperava a barbárie, a lei da selva, a lei do mais forte. Os grileiros percebem que aquela guerra que já durava 5 anos estava perdida. E os poceiros do Formoso se unem aos poceiros das Trombas e celebram a chegada da liberdade.
representantes do poder público estadual se retiram da região, deixando um vácuo de poder. A ausência do poder público na região, aos poucos vai sendo preenchida pela Associação dos Trabalhadores e Lavradores Agrícolas de Formoso e Trombas. Durante alguns anos, vivem em relativa paz, como uma sociedade organizada de forma livre e autônoma. O mutirão torna-se uma prática permanente no modelo de sociedade em que eles vivem. Uma sociedade baseada na solidariedade. Os próximos 6 anos são de muita fartura. Zé Porfírio vira uma lenda no sertão goiano e maranhense. A imprensa conservadora, entretanto, tenta carimbar a organização dos poceiros de Formoso das Trombas como uma república livre, como uma experiência comunista dentro do Estado brasileiro. No mundo inteiro nunca houve uma república comunista. Houve, sim, república socialista. Agora, o nosso trabalho, o nosso movimento, nós era uma irmandade, mas tinha muita aparência de ser uma república socialista. Vaqueiro que é vaqueiro, cuidador de que bem. Todo dia vai o campo, olha a rede que tem. Quem não gosta de vaqueiro, não gosta de mais ninguém, gado. Em 1960, os poceiros de Formoso das Trombas lançam Zé Porfírio candidato a deputado estadual. Tô de casa. Zé Porfírio recebe uma votação consagradora. É o segundo candidato mais votado de todo o estado de Goiás. Porfírio teve voto em todos os cantos do estado, mas principalmente em Goiânia, na ala estudantil, foi maciço. A formiga que dói, a formiga que dói, a formiga que dói, a formiga que dói. O deputado Zé Porfírio torna-se uma curiosidade política em Goiânia. Os intelectuais entusiasmados se prontificam a suprir as deficiências culturais do líder dos poceiros, organizando uma assessoria parlamentar integrada por expressivos representantes da inteligência goiana, como o escritor Bernardo Ellis e o poeta José Décio Filho. O deputado Zé Porfírio torna-se um símbolo da reforma agrária, pois esta é a sua maior bandeira como parlamentar. O que ele teve mais participação foi nas associações, nos congressos de camponês, pregando a reforma agrária, nas reuniões com as associações, com as federações e confederações de trabalhadores, ele também levava, assim, a palavra de ordem da reforma agrária. O José Porfírio, né, deputado e lutador, né, pelos trabalhadores dessa região do Centro-Oeste,
nós entendemos que ele foi e continua sendo para nossos trabalhadores um marco. Ele foi um protagonista dessa luta, nós somos continuadores, portanto, figuras como o Porfírio que nós devemos toda a homenagem e que sabemos e reconhecemos que a luta dele foi, e continuará sendo importante para o povo brasileiro. Muito bom dia, ouvintes da nossa rádio. Nosso convidado de hoje é o deputado Zé Porfírio, o primeiro deputado camponês do Brasil. Como deputado, tem percorrido o país reivindicando a execução de uma reforma agrária urgente em nosso país. Deputado Zé Porfírio, por que o senhor acha tão importante a reforma agrária para levar paz e desenvolvimento? Dia 1º de abril de 1964, instala-se no Brasil uma ditadura militar. O presidente João Goulart é deposto e assume a presidência do país o general Humberto de Alencar Castelo Branco. 8 dias depois, o regime militar caça o mandato de Zé Porfírio, o primeiro deputado camponês do Brasil. Ele fugiu de Goiânia e ainda trocou tiro com a polícia na estrada, mas os companheiros que vinham com ele, para poder passar na barreira. Implanta-se no Brasil um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo que não passa pela reforma agrária, nem pela melhoria na distribuição de renda. Um modelo em que as bandeiras políticas de Zé Porfírio não cabem. O 1º de abril de 64, para nós, foi uma verdadeira bomba de azar. Desestruturou tudo. Escondido nas matas maranhenses, o deputado Zé Porfírio volta a ser um simples camponês. No esconderijo, dedica parte do seu tempo à alfabetização de crianças. O Zé Porfírio foi caçado e eu era prefeito do Formoso. E logo me caçaram também. No período em que fica foragido nas matas do Maranhão, o filho de Zé Porfírio, Durvalino, um jovem de 17 anos de idade, é preso e torturado pela ditadura militar para revelar o esconderijo do pai. Com as torturas, Durvalino enlouquece. E sua história termina no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, em Goiânia, de onde desaparece anos mais tarde. Mas não resta dúvida ter caído sangue pelo cérebro dele, que veio a enlouquecer depois de um ano. Mas motivo esse mesmo, tortura. O regime militar endurece ainda mais, com a edição do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. A cada dia, mais pessoas são perseguidas, expulsas do país, presas, torturadas e até eliminadas. Eu perdi a terra, perdi tudo que tinha, engenho, cana, boa lavoura, e tive que refugiar para fora, casei, não pude ficar convivendo com a família, porque eu ia pego. Apanhei a mulher, levei e deixei na casa da mãe dela. Falei, olha, um dia eu te procuro, não sei o tempo certo, mas te procuro aqui. Mas não consegui procurar jamais, porque o nome da mulher é Raimunda Faustino de Brito, o nome dela. E a menina chama-se Noêmia. Eu, o Paulo, que eles me conhecem como Paulo Batista, lá. Ainda existe. E
e peço qualquer tipo de endereço para entrar em contato comigo. O regime militar só consegue prender Zé Porfírio em 1972, depois de 8 anos de fugas espetaculares, tendo sempre o Rio Tocantins como referência geográfica. Foi de tardezinha, nós estávamos lá tudo lá, e eu já estava fazendo a janta. Quando nós deu pé, os homens chegaram lá no barraco. E aí aí ele ia saindo assim para fora para ir banhar. Aí eles foram e fecharam o barraco de uma vez. 4 pessoas, 4 homens. Aí de arma na mão, e aí vou falar para ele assim, esteja preso. Eu estava com ele quando a polícia pegou ele, estava junto com ele. Eu assisti a cena todinha, eles amarraram ele até com corda. E ainda falou assim, se você não ficar bonzinho, eu vou voltar e tocar fogo no barraco. Falei, pois volta aqui, quero te cortar no facão, pai. Eu gostava do meu pai. Nós ficamos 3 dias em desespero, chorei demais. Eu não ia para a roça, não aguentava ir lá na roça. Quando a gente chegou lá, ele estava algemado. Aí tiraram a algema dele, a gente ficou sentado com ele numa cama. Eu, o Orlando e a Elvira, que é a irmã. E do outro lado, um policial com um rifle na mão. E ele conversou bastante com nós, conversou com a irmã dele e falou para nós o seguinte, que procurasse um jeito de estudar e que ele estava preso e não sabia quando saía ou se ele não ia voltar. Se ele chegasse a ser solto, ele procurava a família. E se não, a gente procurasse ser um bom cidadão, do jeito que ele era, do jeito que ele sempre passava para os filhos e para a família, né? Zé Porfírio fica 1 ano preso em Brasília, no pelotão de investigações criminais, o PIC. A bela canção Amada Amante de Roberto Carlos é sucesso nacional e principal trilha sonora da prisão. A música Amada Amante era tocada quando eles estavam torturando um companheiro, uma pessoa, para abafar os gritos de dor daquela pessoa. No dia 8 de junho de 1973, Zé Porfírio ganha a liberdade e vai direto para a rodoviária de Brasília, tomar um ônibus com destino a Goiânia. Mas algo estranho acontece na rodoviária. Alguém muda o destino de Zé Porfírio e ele desaparece misteriosamente. E até hoje a gente não conseguiu localizar sequer, nem mesmo os restos mortais dele. Aonde está? O que fizeram? Por que escondem tanto? O que querem com o osso? Porque isso só interessa para nós, que somos filhos, a família. E temos esse direito, não temos? Cadê? 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 Cadê?